83 a 84, e que vai então participar desse espaço com a gente. Boa tarde, Francisco. Ouvintes, boa tarde aos colegas aí no estúdio. Eu estou em Canoas hoje falando da minha residência. Boa tarde, Francisco. O Ítalo aqui, tudo bem? Peninha? Tudo, Ítalo, tudo aí. Tô louco pra gente fazer uma viagem logo, pegar a estrada logo aí. Tá certo. Mas, Cláudio, faz as perguntas pro Francisco. E aí, Tucano, como é que está? Tudo bem? Tudo, Cláudio. Então, Tudo vamos bem. dentro dessa programação nossa que a gente tem para esse mês aí, do aniversário do Secate, que na verdade dia 28 está fazendo 109 anos do Secate. Dia 27 nós temos a Assembleia da Associação e nós gostaríamos de escutar aí qual a importância, o que representou você como presidente do Secate, na gestão 83-84, dentro da tua vida profissional e o que esses 25 anos que está fechado o Secate e de os ranchos, o que isso pode ter repercutido diante da sociedade? Cláudio, eu gostava muito de uma colocação que o cachorro, o Miguel Malta, fazia, né? Naquela época, muita gente do interior de todo o Rio Grande do Sul, eu ouvi anteriormente ele falar Palmeiras das Missões, o chocolate lá de Carazinho. Eu sou natural de Lagoa Vermelha e muitos alunos vieram para a ETA, né? Nós tivemos muitos lagoenses que vieram formar ali na escola na ETA, né? Mas o Miguel falava uma coisa interessante. Chegava o aluno, no tempo que vinha pela Estrada Velha, ali na Alameda dos Plátanos, tendo dificuldade para passar o mata-burro ali, de tão atrasado que era ele ali, né? Nos 3 anos que ficava na ETA, convivendo com tudo que a gente existia lá, ele saía pelo outro lado ali na 040 pedindo carona para ir embora. Uma analogia que você faz que é bem interessante. Eu vim. O Cláudio formou em 79, né, Cláudio? Isso. Eu entrei na ETA em 79, um menino com 17 anos, né? Fui para a ETA. Aí eu saí um tempo, fui para o quartel, ia seguir carreira militar e acabei não seguindo, e eu voltei em 83, aí fui eleito o secretário da gestão 83-84. O que traz para nós, né? Eu era uma pessoa muito tímida para me expor, para falar, tinha uma dificuldade grande em discutir uma ideia, em trabalhar, colocar uma ideia, debater nesse sentido. Eu ficava bravo, não tinha o tempero, o preparo para isso. Uma convivência nas reuniões, na Assembleia da SECAT, essa disciplina, de que numa discussão a gente não entra para ganhar, numa discussão a gente entra para resolver um problema, tudo isso eu aprendi ali dentro do SECAT. E na presidência do SECAT, eu posso dizer, não, tanto na presidência como na participação do SECAT, foi muito importante na vida profissional, muito importante. Eu costumo dizer que a ETA é a ETA e formou quem ela formou e teve o sucesso desses ex-alunos aí fora por causa do tripé que existiu ali dentro, que era a escola em si, os ranchos e o SECAT. A escola, a parte acadêmica. O rancho, a convivência numa comunidade melhor. E o SECAT, essa convivência de uma comunidade com regras, com disciplina e tudo mais, né? De ordem, de disciplina, tão carente hoje que a gente vê. Essa parte ali era uma escola dentro da própria ETA, essas duas instituições tão importantes, que era Rancho e SECAT. E esse trio é que formava os alunos de tanto sucesso aí fora, né? A minha experiência
na presidência, em primeiro lugar, é ter a responsabilidade. Quando eu voltei um tempo que eu já era um pouco mais maduro em relação às pessoas que estavam lá nesse período que eu saí, né? Então, quando eu fui para aí, uma outra coisa importante era o respeito de oposição e situação ali dentro. Não havia esse radicalismo que a gente está vendo até hoje na política aí. E tinha os posicionamentos, ia para a Assembleia, lá discussões acaloradas e tudo mais, mas acabou aquilo ali, acabou. Você respeitava as decisões tomadas ali, você respeitava o que foi decidido em Assembleia pela maioria, mesmo eu não concordando, a partir daquele momento foi decidido pela maioria, isso é tese minha também, né? Isso foi é muito importante, né? Até ouvindo agora dentro no STF agora o julgamento, algo que tinha sido definido num colegiado e alguém não concordou e depois lá foi colocar a sua posição pessoal. Isso, dentro do SECAT, a gente aprendeu muito dentro dos debates e dentro das reuniões. Posição tomada, decidida na Assembleia, era a tese de todos nós dali para frente. Em não concordando, ele ia fazer uma campanha, ia vender a sua ideia, se candidatar a presidente, para mudar essa ideia. Mas sempre com muito acalorado, mas com muito respeito, né? Então, isso aí foi algo que a gente leva para a vida. Eu saí da ETA, fui trabalhar no projeto Jari, lá acima do Rio Amazonas. Eu já tinha eu sou de uma família de etianos, né? Nós somos em 5 irmãos e 5 formados na ETA, né? O primeiro irmão formado na ETA foi em 69 e eu em 84. Então nós tivemos um período grande de Lagoense e Carvalho ali na escola, né? E quando eu formei, eu fui lá na Jari, que já tinha um irmão que formou em 75, o Tucano, que era do Rancho Irapuru, já trabalhava lá, já saiu da ETA empregado e foi trabalhar lá no Projeto Jari, no Pará, e eu fui para lá. E lá eu fiz um curso de técnico de segurança do trabalho e fiz a minha vida profissional. Eu trabalho autônomo desde 92, eu tenho a empresa de consultoria, e 92, isso. E para trabalhar na área de segurança, a gente precisa muito da parte oral. Leituras, que aí sim, interpretação de texto. Obrigado por ter dentro da escola, que ajuda a formar a gente, o professor Catatal, que me pegava no meu pé, fazia eu escrever redações extras, me dava textos para me interpretar e depois me puxou muito nisso. Tanto é que o primeiro ano eu repeti na escola em português com o professor Sebastião, o Catatal. Ele me adotou dizendo que ia me ensinar português, né? Mas isso me ajudou muito, essa parte aí. E principalmente a parte de argumentação, quando tu defendia uma ideia dentro de uma assembleia do SECAT. A gente via discussões calorosas, acaloradas, né? E sempre você defendendo a ideia, buscando argumentos, isso constrói. Isso, para a minha vida profissional, foi de vital importância. Conviver com ideias, às vezes, contraditórias, negociar. Às vezes eu vinha com uma ideia que eu achava maravilhosa para fazer um canteiro lá atrás no SECAT, assim, mas como não era meu, eu tinha que levar essa ideia a uma reunião de diretoria do SECAT ou talvez até numa assembleia, e a gente discutia isso aí, porque não era uma coisa minha, era uma coisa da comunidade. Isso me foi de uma importância vital, né? Foi de uma importância vital na minha vida profissional. Aí... Ok. Bom, eu gostaria assim que tu comentasse um pouco desse período aí
E 25 anos aí que o Secate tá fechado, né? Os ranchos, eu gostaria que tu comentasse um pouco, né, referente a isso aí. O que a sociedade perdeu com isso aí? Olha, perde a comunidade escolar, perde a formação profissional dessas pessoas, de uma experiência, de um delta, de um plus que se acrescentava, um conhecimento extracurricular, mas que o aluno levava para frente, né? O que se perdeu? Tudo isso que eu falei, e a gente foi uma coisa tão importante que a gente começou a falar hoje. Eu lembro agora aqui, hoje de manhã eu estava pensando em algumas coisas, olhando algumas recordações da época, emociona a gente ainda, da importância que teve. O que se perde disso aí? Ali havia uma formação de líderes, né? Dentro das assembleias, de reuniões de disciplina e tudo mais. Eu, um dos principais, Cláudio, que eu vejo, que eu vou na escola, e perdeu aquele sentimento de pertencimento. O tempo que a gente estava lá, o Secate pertencia a nós pertencia àquilo. Você passava a noite, via uma janela aberta ou não bem trancada, tu ia lá fechar aquilo ali, porque pertencia a nós, né? Estendendo um pouquinho os ranchos, a mesma coisa, havia um pertencimento de escola. Hoje dá uma tristeza, em função de tudo, chega lá o matagal que virou, ainda bem que a natureza regenerou, né? Tem o outro lado ali, mas eu vejo que se perdeu muito em não ter um SECAT em funcionamento esse tempo todo, foi essa falta do pertencimento àquilo ali. Eu, uma vez eu estava trabalhando no norte, estava em Belém, e era aniversário da cidade de Belém. E eu vi um filósofo lá, um pensador lá, falando o que ele era um antropólogo, falando sobre a evolução do pessoal, do paraense, do pessoal de Belém, né? E ele falou uma coisa que me marcou. Assim, ele falou, olha, o pessoal, a grande maioria do pessoal de Belém, eles querem consumir Belém, não querem destruir, né? E o que eu vejo que falta aquela parte de pertencimento, né? E dentro da formação extracurricular, como já falei, que se perdeu muito esse pertencimento, né? E, colegas? Eu me lembro do projeto Jari. Tu deve ter trabalhado, um colega de aula meu, o Vilmar Schneider da Silva, o Leopardo. Ficou 10 anos lá no Jari. Não sei se chegasse a alcançá-lo. Sim, eu tinha o outro pessoal bem conhecido aqui, o Branca de Neve, o Benfica, do Branca Rivalidade. de Neve, é. Também é da minha época. Isso, isso. O meu irmão, o Júlio Celso, o Tucano, também foi dessa época. É isso. Já saiu empregado da ETA. O pessoal eles já saíram formados, acabou de formar e já foram para. Já foram para lá, é. O Chegou em Mandioca casa, foi dos primeiros que foi, o não Júlio já estava lá o fazendo Mandioca, mala não para ir sei para o o nome norte, dele. para ir trabalhar lá. O Vilmar eu sei que ficou 10 anos lá. Fez a vida dele, né? Fez a vida dele. Comprou Isso, terras aqui em Rio Pardo, Santa Cruz do Sul. Isso, o Leozinho, o Leopardo, né? É o Leopardo, rancho, o Leopardo. O Leozinho é o irmão do dele, São Jerônimo. o Osmar. É do São Jerônimo, exato. Isso, não. Foi nosso contemporâneo, né, Cláudio? Sim, O foi Vilmar saiu. nossa época. O Vilmar Osmar. saiu em 77, comigo. Ele entrou em 77. O irmão dele, o Osmar, O Osmar é que estudou na. mais novo, é. É. Professor Pardal, o Léo. Osmar. Acho que ele entrou O em 78. O Leozinho que Isso, chamava. isso. Mas Mas- essa, Cláudio, essa parte do pertencimento, que eu acho que é uma grande perda, como eu repito, extracurricular que a gente levava daí, essa convivência, da disciplina, da formação do respeito, do conviver, do debate, isso é muito importante. Do debate, saber, não ter aquele se não concorda com a minha idade é meu inimigo. Como eu comentei no início,
ali dentro, os debates eram calorosos, acalorados, né? E terminava aquilo ali no outro dia, colegas de aula, um debate lá dentro, e debates maravilhosos que eu ouvi lá dentro. Uma capacidade, a capacidade argumentativa de pessoas tímidas que a gente encontrava aí, mas que conseguiram colocar lá. Isso é formação de quem praticou e de quem ouviu, né? Isso aí se perdeu na formação dessa gurizada, né? E hoje a gente está voltando para a escola, nós, aí os sessentão, aí, aposentado e tudo, que é reconstruir, fazer algumas coisas, muito mais, que tá um atrativo muito grande é a reconstrução dos ranchos e o que a gente viveu dentro do SECAT. Evidentemente, isso faz parte da comunidade escolar única que a ETA nos ofereceu, né? Então, se perder isso aí, foi assim um prejuízo imensurável na formação desses jovens, principalmente hoje, que chegam muito mais em terra idade do que o nosso tempo. Nosso tempo, eu entrei na escola em 79, com 17 anos, e era um piá. Hoje, tu vai na escola, 14, 15 anos. O 17 está saindo, né? Isso. Então, uma juventude com toda essa... o ônus e o bônus de internet, dessa vida de redes sociais e tudo mais. Então, se perdeu muito essa capacidade crítica, ou do debate, de ficar só é bem mais recente, evidentemente, de só teclar e essa pouca tolerância que eu vejo hoje. O SECAT era algo que podia contribuir muito com isso. Tanto é que na reabertura se colocou uma TV lá e mesa de ping-pong. Tu vai lá na escola hoje e não vê a gurizada debaixo das árvores, debaixo de um canto lá, apenas no celular. Já estão participando disso. Olha que coisa grandiosa. Olha que coisa imensurável isso aí, né? Ela não é métrico, na formação das pessoas. Isso tem uma importância extraordinária. Ok. Eu acho que o mais importante também desses últimos anos aí, eu acho que a associação, através da Associação dos Ex-Alunos, a ETA, através com a direção da escola, a gente veio batalhando, né? E passou pelo Edgar, passou pelo Ayrton, passou por mim, passou por ti e tal, e agora com a gestão do Cubiá que a gente está conseguindo aí fazer com que as portas do SECAT sejam abertas. Então, assim, a semana que vem a gente vai ter uma reunião com os alunos internos para falar sobre a importância do que é o SECAT, né? E combinar com a eleição do SECAT. E eu gostaria também que tu comentasse um pouco sobre isso e das atividades que nós viemos fazendo junto com a própria diretoria do SECAT agora. Cláudio, é um trabalho de construção, né? Tu sabe o espaço que nós conseguimos dentro da própria escola, da aceitação da Associação dos Ex-Alunos, né? Você fez um trabalho de agricultor, de cultivar aos poucos aquilo ali. Eu te sucedi na associação e eu coloquei que uma das metas é fazer uma aproximação com a escola, né? A gente fazer... eu não preciso concordar com tudo que está acontecendo lá para não ser parceiro. Eu posso ter a minha opinião, mas vamos construir naquilo que a gente acredita. Então, em cima disso aqui, sempre foi você, Cláudio, foi um dos grandes entusiastas da reabertura do SECAT. E fomos construindo aos poucos, né? A minha gestão, o que eu posso deixar como um dos maiores legados, foi fazer essa aproximação. Agora chegou o Kubiak no momento fértil, conseguimos, em cima da liderança dele, ali a gente conseguiu esse espaço dentro da escola, a abertura do SECAT, a forma que ocorreu, já vai para uma assembleia, eleição. Hoje tem
menino lá como presidente interino, né? Que está fazendo um trabalho fantástico. Só o fato de abrir, só de arejar, isso já foi um trabalho fabuloso. E a gente construir para essa meninada levar o espírito que é a SECAT, e, evidentemente, nós temos que levar esse espírito levando em conta a época temporal que a gente vive, que não é mais alunos internos de maior idade, no nosso tempo com internet e tudo mais. É dentro desse modelo, dentro dessa realidade que a gente vem buscando, e eu fiquei impressionado com a aceitação que está havendo dos alunos em reabrir o SECAT. Isso foi o que mais me emocionou e mais me anima, né? Então agora a gente vai para setembro. Você podia comentar mais, Cláudio, sobre essa questão da Assembleia, da eleição e tudo mais, e o que é bonito lá dentro. Eu já fui consultado por alunos, eu tive um final de semana lá, e ele queria que eu ajudasse a fazer a fala dele como candidato, né? Eu achei muito interessante, né? Já estão se preparando. Esse movimento é uma coisa viva, uma coisa bonita, que tinha se perdido os últimos anos, né? E a gente voltar a buscar o pertencimento, né? Ok. Se pudesse comentar mais, Cláudio, a respeito Ítalo e Ovidio, querem comentar alguma coisa? Não, eu acho que tu está colocando é uma coisa importante pelo seguinte, né? Porque, na verdade, toda essa trajetória que a gente passou, o que tu passou, eu também passei por lá. Mas, assim, a gente aprendeu como se portar em público, como conversar, como fazer uma oratória, que a gente aprendeu tudo isso, e lógico, na vida profissional também, mas levamos várias coisas que a gente aprendeu na própria escola. Então, a gente se perdeu, porque tu é um aluno pedindo para fazer isso agora, né? E a gente tinha uns professores que davam um exemplo para nós dentro da escola para fazer isso. Por quê? Porque o SECAT estava integrado. Essa integração e professores, alunos, todo mundo participava dentro de uma comunidade, né? Então, isso realmente se perdeu um pouco. Eu acho que está se resgatando isso. E isso é fundamental para a comunidade como um todo, né? Porque a gente formou vários líderes durante esse ano e agora nós precisamos resgatar isso aí e formar essa liderança novamente, né? Não, com certeza, Cláudio. Tu falou agora uma outra coisa. É resgatar isso aí para o aluno. A ideia da gente também é resgatar aquele ensino que a escola teve, né? A gente não é absolutamente nada contra ou qualquer coisa de crítica contra o corpo docente hoje, porque eu nem conheço. Eu só trago os exemplos que a gente teve naquela época, e eu sei que tem muito do que hoje é de uma questão de política de Estado, nem de partido, nem de governo, política de Estado que atrasou muito. Mas nós tivemos mestres ali dentro. Nós tínhamos Napoleão, né? O professor Napoleão. O professor Napoleão ia no rancho tomar cafezinho com a gente, puxar a orelha quando precisavam. Vocês foram alunos do Major, né? Sim. Matemática. Sim. Ok. Tucano, nosso horário. horário. Tucano. Tudo, né? Tucano, nosso horário tá... Então nós tivemos grandes mestres. Eu, como presidente da associação, eu fui lá na festa de 60 anos dos formandos de 72. E nessa festa de 72, o pessoal convidou o professor de química deles da época. Tá. Tucano, me desculpa eu ter que te cortar, mas nós temos horário aqui para ser cumprido e a nossa parte que a gente já está se encerrando aqui agora, que é 13h40, né? E então, assim, te agradeço pela tua participação e deixo a tua mensagem. Não, isso, Cláudio, a gente é tanto assunto e a gente gosta tanto e é tão apaixonado por aquilo, se deixar, a gente faz fica tinha que ter o tempo do voto do ministro Fux ontem, 13 horas para a gente conversar. Mas, de qualquer forma, agradeço o espaço para a gente conversar e
Sobre esses tempos e a gente ter a sabedoria, a competência de trazer esses tempos para os tempos atuais para fazer alguma coisa para a escola e para a sociedade, como reflexo de tudo Ok, isso. te agradeço aí, então. Obrigado. Feito. Grande abraço pro amigo. Abraço. Tchau, tchau. Tá certo, agradeço, Francisco, a tua participação no espaço GAT da História da ETA. Agora são 15 horas e 41 minutos, a temperatura em Osório é de 20 graus. Vamos a um intervalo e retornamos na sequência. De abril, maior rodeio do sul. Voltamos agora, são 15 horas e 47 minutos. A temperatura em Osório é de 20 graus. Espaço do resgate da História da ETA está comigo. Então, o Ítalo e o Cláudio. O Vides teve que se retirar, mas seguimos nós. Claro. Vamos lá. Eu só gostaria de lembrar algumas coisas importantes durante esse mês, né? Então, no dia 27, nós vamos ter a Assembleia da Associação dos Ex-Alunos, né? Então, estou convidando todos os ex-alunos e associados, né, para participar da Assembleia da Associação. E também nós temos o seguinte, a festa dos 115 anos da ETA, que a princípio estava programada para o dia 16/11, e hoje nós ficamos sabendo que devido à data do Enem, ela está sendo colocada para o dia 30/11. Então, isso é uma data importante que vai ser divulgado logo depois. Então, essa da ETA, 115 anos, vai ser no dia 30/11. Tá? Então, isso são datas importantes aí. A Marisa, acho que tá na escuta, né, Marisa? Então, boa tarde pra ti. Acho que tu escutou o Tucano agora que saiu daqui. Marisa é uma árdua defensora das tradições da ETA, né? Tá sempre inclusive teve aqui na rádio, agora há pouco tempo atrás. Tava indo pra Tramandaí, nos escutou aqui, desviou a rota e veio pra Deu cá. meia tá volta. vindo pra cá. Aqui- Não, hoje não. Já teve sim. aqui esses dias. Ainda. Interagindo com a gente pelo WhatsApp. Boa tarde, Adriano Kubiak na escuta, trabalhando aqui, mas na audiência. Abraço a todos os 20 anos e especial aos participantes. O Kubiak é o atual presidente da Associação dos Ex-Alunos, né? Uma coisa importante que eu acho que vale a pena ressaltar novamente é que o CECAT foi o primeiro grêmio estudantil da América Latina. Tá? Então, assim, 110 anos o ano que vem, mas a importância que era esse grêmio estudantil, que a partir daí serviu para vários outros modelos de política de ginásios e colégios de nível médio em todo o país, e inclusive aqui nos países do Prata também, né, que foi como referência na época onde nós tínhamos o Estatuto do CECAT, que serviu como base para vários outros grêmios estudantis em todo o Brasil e aqui na América do Sul, né? Uma curiosidade também que vale a pena colocar em relação ao CECAT, e desse período que ele passou, ele teve uma mudança, né, de nome. Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, tiveram que mudar o nome do CECAT, né? Na verdade, devido a isso aí. Então, foram algumas curiosidades que aconteceram dentro desse período todo, né? Então, em 1941, mudou o nome e se chamava Grêmio Cívico Fernando Dias Paes Leme. A motivação, como eu comentei, foi justamente em função do surto nacionalista que acontecia naquela época, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, voltou a ter o nome do Centro de Estudantes de Cursos Rurais. Nome que passaria a ser, em 1949, Centro dos Cursos Agrotécnicos do CECAT atualmente, finalmente, né? Interessante, a gente agora, então, ação, né? Sempre gosto de falar, ainda que faço nesses últimos anos, serviu para conhecer algo que é tão próximo da nossa história, ainda que seja aqui, mas que tem um impacto em toda a região. E pelos entrevistados, a gente vê quase que no mundo todo, né? A gente tem haitianos espalhados ao redor do globo. Todas as querências, né? E às vezes eles interagem. Pantalona, que de vez em quando
dos Estados Unidos. Perdemos um na Itália há pouco tempo. Temos o Stato Rec, né? O Mauro Rec, né? Tá em Iowa, nos Estados Unidos, né? Isso aí, tá. Ele participa às vezes. Sim, tem vários. Tem um pessoal na Austrália, como o professor Alexandre Brambelli comentou conosco, que tem vários que trabalham com inocultura lá, né? Acho que é Na importante da China, de formação. vez em quando. Não participa, lembro agora quem é o da China. E outra coisa importante é o seguinte, que essa sede do CECAT, que foi restaurada agora em 2015, né, que é a associação, junto com os alunos que foram da turma de 1963, fizeram uma campanha e recuperaram a sede. Essa sede ela foi fundada em 1947. E quem era o presidente da época do CECAT era o Ari Farias Marimon. Foi quem, basicamente... E o que vale a pena ressaltar é a seguinte forma, passaram vários políticos por aí. Né? Conhecido é o de Moura Brizola, mas nós tivemos outros políticos. Além de governadoras, nós temos prefeitos, ministros da Agricultura, né? O mais recente era o Altemir Gregolin, que foi da Agricultura e Pesca, se não me engano, né? No nosso tempo, prefeito de Atuba, Era atualmente é o Chini, né? é o Xerine, deputado federal, né? Também. A gente recorda, assim, esse pessoal mais antigo aí, né? Eu gostaria de relatar também que acho que essa importância que a gente tem agora da retomada, né? Todo o pessoal comentando aqui desse período em que o CECAT ficou fechado. 5 anos, né? Como o próprio Tucano falou e outros ex-presidentes que participaram aqui, né? Isso teria uma causa que é difícil da gente recuperar isso, né? Porque são 25 anos na formação de lideranças, de líderes aí que a gente deixou de formar várias pessoas, né? Que poderiam ter se formado dentro do CECAT, né? E, logicamente que hoje a gente tem que se rever várias coisas, né? De atuação, o Estatuto do CECAT, né? O próprio funcionamento dos ranchos em si, né? Tem que se ver como que vai se adequar a isso hoje, né? A gente fala assim, pessoal de 15, 6 anos dentro da escola. Mas na nossa época também tinha 15, 16 anos que entravam lá, 14 anos. Eu acho que era uma formação um pouco diferente. Mas a gente vê que tem essa contribuição toda, ou seja, na parte esportiva, na parte cultural, né? Onde se promovia várias campeonatos internos, festival de canções internas, enfim, todos os grêmios estudantis na época que promoviam muito isso, né? Poesias e tal, que se fazia naquela época, tudo lá, né? Então, acho que isso hoje está se retomando. Principalmente porque eram alunos internos e que ficavam dentro na escola e que teriam que ter uma ocupação, né? E hoje continuam os alunos internos lá, mas assim, eu acho que você tem que se ocupar de uma determinada forma para que a gente consiga realmente resgatar isso aí. Acho que a principal ferramenta dos grêmios no geral, e acredito que seja nesse sentido que o Cláudio faz essa colocação da importância da retomada do CECAT, porque tem uma cultura de cidadania promovida pelos grêmios, sabe? A falta que tu faz, porque uma coisa é tu estudar numa escola, outra coisa é tu fazer parte da escola, tu ser parte da escola. Eu acredito que nesse sentido essa retomada, não só o resgate a nível de instituição, mas também dos valores e de uma cultura inteira, né? Eu me lembro, na época, nós tínhamos alguns artistas. Porca Véia, que foi nosso colega. Moizinho. Hugo, gente. Inteiro também. Alguns. E O Jairo Terra. O Jairinho Terra, que é a música de abertura aí, o Jairo Terra. Nós fizemos, eu me lembro que na época eu estava lá, acho que eu estava no terceiro semestre, por aí. Teve um festival de música lá e eu brincava com o violão um pouquinho. Vamos fazer uma música para participar? Aí eu fiz uma música que eu não lembro de jeito nenhum. História, mas eu não lembro aqui. E aí,
Tirei 8º lugar, né? Tu vê, foi muito bem. Tinha 8 músicas, né? Estimulava para ele participar. Top né? 10. É. Agora, Tinha 8 músicas, mas eles foram uma briga feia lá no primeiro lugar. Eu me lembro que o Carvão, conhecido, amigo, ele fez uma música baseada na letra. Ganhou o festival. Extremamente desafinado, descoordenado, um violão desafinado. Só que a história cativou todo mundo, né? Ele cantando aquela coisa lá. Mas foi muito legal. Ele contou uma história dele que nem o Poeta Encanto do Hélio Camargo, né? Ele fez uma criação. Ficou todo mundo, puta, que legal. Por que eu não fiz isso? Ele ganhou. eu vou contar uma história para você da seguinte forma. Você sabe aonde os Serranos tocaram a primeira vez? Pois, refeitório da Reta, né? No refeitório da ETA. Primeira vez que eles tocaram na vida deles foi no refeitório da ETA. Fecharam 50 anos esses dias. Imagina quanto tempo já faz, né? E nós estamos aqui, eu já vou... Semana passada, junto com a Ayrton, a gente comentou que a gente quer recuperar e de novo o ETA Encanto. E focar justamente pela retomada, abertura do SECAT, a gente fazer um festival de música tradicionalista gaúcha no terceiro ETA Encanto. Então, em setembro do ano que vem, a gente consegue já fazer isso aí. Preparar o repertório, né? Sim. Uma pena o Carvão não tá mais aí conosco, né? Porque ele podia relembrar essa música, regravar. Não ele, que é aquela voz rouca, feia dele, desafinada, né? Mas foi muito interessante. Todo mundo gostou, sabe? Que a gente todos nós na época ficamos inspirados com a música dele. Que legal, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso espaço. A dor do parto é triste, mas é hora de partir. Tá certo. Então, quero agradecer a ti, Cláudio, a ti também, Ítalo. Agradeço. Faço que temos aqui, né, Claudinho? Ok, agradeço aí. Eu queria mandar um grande abraço pro nosso amigo Edgar, que deve estar nos escutando. E também vai um abraço lá pro Chocolate. O Xereta, que deve estar lá no Paraná. Não mandou nenhum recado hoje, mas deve estar na escuta, porque ele quando pode. E não esqueça que quarta-feira que vem a gente tem essa ação da associação, que a gente vai estar reunido com os alunos internos lá, para estar falando um pouquinho do SECAT para eles. E a contribuição, amigos, alunos, está a 100 e poucos, né, hoje? R$100. Não, para já os amigos, 100 e tantos pagantes. Não, nós temos hoje 110, se eu não me engano, pagantes então, hoje, né? Então, esses dias eu consegui mais um lá, te passei o recibo, né, que tinha pagado aí, bem conhecido, não vou falar o nome dele, mas faz parte, e vejam aí, porque a associação precisa se manter, importante né? contribuir. Tá bom? Tá certo, Obrigado. então, pessoal, muito obrigada. obrigado. Agora são 16 horas em ponto, temperatura de